E aí, pessoal, beleza? Eu sou a Ali, eu sou desenvolvedora mobile e embaixadora do Space Squad. O Space Squad, para quem não sabe, ele é um grupo de pessoas criado pela Rocket City para poder compartilhar conhecimento com a comunidade. A gente tem diversas iniciativas, como os Space API, que acontecem toda quinta-feira no Discord da Rocket City. A gente tem os Meetups, que acontecem pelo Brasil inteiro, tá? E vocês podem acessar o site da meetup.com no perfil da Rocket City, que vocês vão ver todos os próximos meetups que a gente vai fazer. Ou você pode acessar o Instagram, que por lá a gente também publica tudo e o que está acontecendo, os próximos episódios do podcast e tudo mais. Vocês podem acompanhar o que a gente está fazendo por lá. E tem também o podcast, óbvio, que vocês estão ouvindo agora. E o episódio de hoje é sobre... O episódio de hoje é com a Josi. A Josi, ela trabalha com a psicologia aplicada a negócios, então a gente vai falar sobre muita coisa fera aqui. Para quem não sabe, eu sou o Gabriel, sou um dos embaixadores também, seria um dos hosts aqui. E, a gente falou aí sobre os sabotadores, sobre como descobrir mais sobre você mesmo, né? Sobre como não controlar o caos e abraçar o caos. Então, a gente entrou em vários assuntos importantíssimos para você lidar com pessoas, principalmente se você tem algum interesse de lidar com pessoas ou subir para uma área de liderança. Esse é um papo extremamente essencial para isso. E eu vou passar a bola para a Josi. Legal. Então, galera, eu sou a Josi, Josiane Assis. Eu sou Head de Cultura da Rocket City e eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho sobre como a gente pode olhar para os nossos comportamentos de maneira potente, transformar o nosso perfil comportamental em um perfil potente. Por isso que a gente está falando de antifragilidade e o caos, né? Porque é sobre abraçar o caos e não fugir do caos. E como que a gente faz isso? Bom, a gente vai falar muito sobre isso aqui, também linkando com o lance da carreira, né? O quanto a gente, enquanto se torna uma pessoa potente, a gente também se torna potente em todas as áreas da vida, inclusive na carreira. Então, como é que a gente se posiciona, como é que a gente avalia o nosso perfil, como que a gente consegue, através das nossas fortalezas, descobrir as nossas aptidões, poder trabalhar dentro do cenário organizacional e também dar uma cutucada na nossa liderança, vamos dizer assim, para que a gente consiga falar um pouquinho das nossas necessidades e se a gente tem tendência ou se a gente tem inspirações para ser líder um dia, a gente também já vai aprendendo como que a gente aplica isso. Então, falando de sabotador, de autoconsciência, de autodesenvolvimento e uma mescla de tudo com uma pitadinha de caos, acho que vai ser muito legal, vocês vão gostar bastante. Perfeito. É isso aí. Então, Bora bora pro pro episódio, episódio. então. O trabalho que eu faço é um trabalho estratégico, hoje nas organizações. Mas eu sou psicóloga, sou especialista em liderança, comecei na psicologia organizacional, como a maior parte das psicólogas começam, que é fazendo recrutamento e seleção, acompanhando pessoas, avaliando perfis para compor times, enfim. Lá pelas tantas, eu comecei a ver, que foi a minha grande dor, tá? Que foi por isso que eu fui migrando, assim, de carreira, dentro da carreira. Eu comecei a ver que eu identificava talentos nos processos de seleção e esses potenciais, muitas vezes, eles não eram utilizados no mercado, porque entregavam um determinado perfil para o gestor e ele, depois de 2, 3, 4 meses, ele vinha com aquela queixa, não, vou desligar a pessoa porque não sei, não está dando, enfim. E aí aquele potencial todo que eu tinha visto não era trabalhado, não era desenvolvido, porque um potencial é um poder de vir a ser. Perfeito. E aí a gente precisa da liderança, do ambiente organizacional, de uma série de coisas nas organizações para poder dar conta desse potencial, né? E eu via que isso não acontecia. E aí aquilo me incomodava de tal maneira que eu comecei a ir para treinamento e desenvolvimento. Então, comecei a ir para o lado onde eu podia ajudar, quando a pessoa já tinha sido identificada, já estava na empresa, para poder fazer o outro lance de desenvolver as pessoas. Então, criar capacitações, treinamentos, imersões e ajudar os gestores a conectar o perfil, como é que eu faço para a pessoa poder... Enfim, né? Ela realmente desabrochar o potencial dela. Faz sentido. E aí, eu fiquei um tempo nesse rolê aí, enfim. E aí, lá pelas tantas, depois desse rolê aí, já tendo um tempo acontecendo, eu comecei a ver que a questão eram as lideranças. E aí eu fui indo, né? Porque às vezes as lideranças não estão preparadas para serem lideranças. E é difícil ser liderança. Tem que ter um preparo. Acho que a gente nunca para de se preparar. Obviamente que você nunca está pronto. Mas existe todo um cuidado que precisa ter. E aí eu comecei a entender que a gente, enquanto trabalhador, a gente merece lideranças
que nos acolham, que nos atendam, que consigam extrair o nosso máximo, que deem feedback, que acompanhem, que queiram saber da tua vida, como é que tu tá, quais as tuas aspirações profissionais, quem te inspira, o que tu quer fazer da tua vida, como é que tu pensa o teu design de carreira, porque a gente fala tanto de protagonismo e a gente se esquece muitas vezes de dizer que para que uma pessoa protagonista ela emerja, e ela tenha um espaço, as lideranças têm que acolher. Sim. Só que as lideranças... Exato, é uma troca. E aí não tinha esse papel da liderança fazendo isso. Então, eu comecei a trabalhar com as lideranças. E aí eu fiz a minha primeira especialização, minha primeira pós-graduação foi em liderança estratégica de pessoas, para ajudar nesse viés. Depois eu fiz uma segunda formação, que foi ser especialista em gestão de startups. Eu não trabalhava, quer dizer, eu já trabalhava com startup, eu estava iniciando a minha aproximação com as startups, mas eu não tinha intenção necessariamente naquele momento de trabalhar com startup. O que eu queria fazer? Eu queria pegar a metodologia das startups, a mentalidade das startups e aplicar na liderança. Para as lideranças. Toda a mentalidade? A mentalidade no sentido de o pensamento enxuto, pouca grana, fazer mais com pouco, ser mão na massa, onde as pessoas são generalistas, onde eu não estou cuidando só do meu bloquinho, do meu quadrado. É todo mundo um time, né? Todo mundo, exato. Então, esse movimento de aprender com o erro, botar o carro na rua e ir trocando pneu, sabe? De não esperar as coisas estarem prontas para fazer, então, acontecer. Então, eu queria trabalhar com essa mentalidade dentro das lideranças para ajudar as pessoas, principalmente os iniciantes. Os júniores que estão chegando no mercado. São os que mais precisam, né? Mais precisam de um caminho a ser guiado para poder... Um acolhimento, um direcionamento, né? E que essa galera tem... é uma tendência do profissional que está chegando no mercado não ter segurança. Exatamente. E aí ele pensa muito que eu tenho que estudar mais, eu tenho que estar pronto, eu tenho que fazer tal formação, eu tenho que estudar 30 horas por dia, eu tenho que... Não é bem assim. A gente tem que estudar, a gente tem que buscar estar sempre envolvido com um monte de coisas e deixar a cabeça sempre... Né? A gente fala muito isso na Rocket City, né? Não parar nunca de estudar, porque a tecnologia está sempre mudando, migrando, enfim, a gente tem que acompanhar. Só que não é só isso. Tem outros pontos, né? Então, ajudar as pessoas a se conectarem com esses pontos e a mentalidade das startups ajuda muito nesse sentido, né? De que você vai aprendendo com o processo. Nas startups, o funcionamento é prático. Então, tu vai chegar, às vezes não vai estar o framework pronto, não vai estar a documentação pronta, né? Então, e que bom, porque você vai conseguir ajudar a produzir aquilo. Sim. Então, é isso, entende? Já vai aprender no meio do caminho, né? É no processo. Então, vem comigo, vem no rolê que vamos junto e a gente vai fazendo, entendeu? Essa é a questão. Só que as lideranças estão inseguras, via de regra, as pessoas do time estão inseguras, e aí fica um grau de insegurança que vira uma nuvenzinha negra em volta, pairando em cima da atmosfera do setor, da área, da empresa, enfim, que é exatamente aí onde eu trabalho, nessa atmosfera. Hoje, então, tentando resumir o que eu faço, eu cuido da atmosfera das organizações. Como se faz da isso? vibe. Muito chá de cogumelo, que você toma comigo. Tem todo um paranauê assim. Eu brinco com o lance do chá de cogumelo. Porque é a ambiência. Eu cuido da ambiência. Ambiência é muito mais que o clima organizacional. É o conjunto de cultura, fatores, estratégias organizacionais, perfil de liderança. Então, são todos os artifícios que compõem uma organização. Eu digo que, enquanto psicóloga, o meu paciente é a empresa. Faz sentido. É a organização. Quando a gente trabalha com psicologia clínica, né, e quem já fez terapia sabe como é que é fazer terapia, é você e o terapeuta ali. Então, ele está 1 para 1. Então, aquele cliente é a pessoa que tu vai trabalhar os interesses dele, os desejos dele, enfim, tudo mais, os objetivos, as estratégias que ele quer alcançar na vida. Então, tu vai ajudar ele a desbloquear essas coisas. O meu trabalho é a organização, meu paciente. Então, essa empresa quer chegar aonde? O que ela precisa fazer? Quais são as estratégias que ela precisa ter? Quem são as pessoas que precisam estar dentro dessa estratégia? Qual é o tom de voz que a gente vai usar? Como é que é o comportamento das pessoas que leva a organização para os objetivos dela? Então, é esse tipo de coisa, entende? Então, é um rolê que é complexo. Com certeza. Ele, por muitas vezes, é etérico. Éter, né? O quinto elemento. Então, tipo, tá no ar, assim, mas e o indicador disso. Então, são muitas coisas que ajudam. Tem indicadores que a gente tem, NPS, indicador de clima, pesquisas, enfim, tem alguns fatores, mas não é só. É o sentimento das pessoas também. Eu trabalho com o sentir. Então, quando eu te pergunto assim... E vou te perguntar agora, vamos ver se tu vai responder. O que tu sente dessa minha fala? Do que você acabou de falar? É. De tudo que você falou? É. Cara, assim,
Inveja, né, de quem tem a possibilidade de participar de uma coisa assim, porque porque assim, você fala sobre trazer essa mentalidade de startup para uma liderança e tipo, mas a mentalidade de startup ela tá na startup e mesmo assim lá na startup ela é muito louca. Tipo, eu trabalho numa startup, por exemplo. E ela é muito louca, porque pode parecer muito bom, mas ao mesmo tempo é muito corrido, muito... Nossa, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E dá a impressão de que não tem organização. Tipo, a impressão que dá é que a gente não tem organização, não tem tempo para ser mentorado, não tem tempo para fazer one-on-one, não tem tempo para fazer nada. Crescer no Entendeu? caos um Olha pouquinho. só. Isso. Crescer no caos. É tipo, vamos você falar só sobre isso aí. conhece o caos, e aí você chega no normal e você Palavra-chave fica... essa, o caos. Antifrágil. Sim. Vocês olharam meu perfil no Instagram? Não, Parece que olharam. Eu só li o livro. Sério? Não, então peraí, vamos dividir isso aqui em 2 blocos. Primeiro eu perguntei o que você sente com relação a isso, né? E você respondeu o que você pensa. Entendeu? De fato. E aí eu digo, eu trabalho com o sentir. Porque vai ter momentos que as minhas intervenções nas organizações são sobre o que você pensa, sobre a estratégia que estamos trabalhando, sobre a reunião que estamos fazendo, a diretriz. Então, é o que você pensa, a sua opinião sobre. E aí eu vou fazer perguntas direcionadas para isso. Mas tem vários momentos que eu, como psicóloga, para cuidar da ambiência, eu pergunto o que você sente com relação a isso. E as pessoas me respondem o que elas pensam. Não o que sente, né? É difícil. Sentir é o quê? Eu estou frustrada com essa tua fala porque ela vai contra o projeto que eu estou apresentando. Frustração é sentimento. Ansiedade é sentimento. Faz sentido. Insegurança é um sentimento. Sim. Então, as pessoas têm pouca condição de nomear algumas coisas. Então, eu estou lá para ajudar. Mesclar as duas coisas. Não podemos ficar só discutindo os sentimentos e o sexo dos anjos e tal. Não, temos que mesclar as duas coisas. Mas eu preciso também ajudar as pessoas a nomearem, porque muitas das perturbações que a gente tem nas organizações é sobre as pessoas não conseguirem se comunicar a partir do que elas sentem. Elas não conseguem ser transparentes. Entende? Porque às vezes não está um espaço seguro criado para se falar. Porque se eu consigo falar o que eu sinto e tu não se afeta com isso, acolhe o que eu estou dizendo, mas também na contrapartida me diz o que você sente com relação ao que eu estou dizendo. A gente vai se apoiando, vai criando um espaço seguro, vai começando a criar o sentimento de time, que a gente tanto fala, que se fala tanto por aí, e que, na verdade, a gente está falando de um grupo de pessoas, a gente não está falando de um time. Quando a gente está falando de um time, a gente está falando dessa coesão aqui. Entendeu? De você ter essa liberdade, né? De falar, de conversar. Nossa, cara, eu não tô gostando disso aqui, vamos resolver, né? É tipo... É muito difícil você encontrar isso, porque às vezes a pessoa fica com medo de falar porque... Não, vai me demitir. Se eu falar isso aqui, vão me demitir, certeza. Certeza. Entendeu? E aí você fica com aquilo na cabeça. Não, vamos deixar quieto. Abafa. Abafa. Então, ó, esse é um primeiro ponto. E aí, um segundo ponto disso que a gente estava falando, que é esse lance do caos, que eu perguntei se vocês viram o meu Instagram, porque lá no Instagram eu me coloco como uma agente do caos. Por quê? Porque eu trabalho antifragilidade. Via de regra, uma das metodologias que eu trabalho enquanto desenvolvedora de pessoas e de liderança é a antifragilidade aplicada à gestão e aplicada a comportamento humano. Né? E a antifragilidade nada mais é do que você abraçar o caos. Porque nada se cria, nada de valor se cria se não tiver o caos. Só que qual é a nossa tendência social? E aí, social geral. Nas organizações é só um recorte do social. Porque é a mesma coisa. É todo mundo na mesma sociedade, nesse mesmo momento de mundo. Todo mundo que está encarnado aqui, vivendo agora, o mundo está vivendo a mesma coisa, né? Caos. O caos. E qual é a nossa tendência? Fugir do caos. O caos está por aqui, eu vou por ali. Porque eu não estou afim de me incomodar nesse rolê. Essa é a grande questão. E isso, nas organizações, nas empresas, no mercado de trabalho de maneira geral, também eu vejo muito, assim, os trabalhadores, as pessoas, os colaboradores, a galera que está entrando, que está migrando, fazendo transição de carreira, que está entrando no mercado agora, ou que já tem experiência de muitos anos. É uma tendência muito grande a fugir do caos. Quando você diz fugir do caos, você diz tentar organizar ou tentar sair da empresa? São 2 movimentos. Resistir e confrontar ele. Resistir é isso que você falou, né? Eu embater, eu entrar de frente e tentar organizá-lo. A todo custo.
Eu vou resistindo. E o outro lado é a fuga, né? Eu nem vou olhar para isso aí. Eu vou diante de uma primeira situação na empresa, Fora. peço desligamento, eu me afeto de tal maneira, e aí tem a ver muito também com a questão de como que a gente é enquanto pessoa, né? Às vezes eu não tenho condição de lidar com aquilo. E tá tudo bem também, a gente tem que saber dentro do nosso autoconhecimento o que a gente pode lidar, o né, que a gente tolera, o que a gente consegue absorver e metabolizar, é uma palavra que eu gosto muito. Legal. Né? Porque, tipo, não é só digerir, é metabolizar e crescer com aquilo. Quando você abraça o caos, você vai pegar o caos e vai transformar ele em algo bom. Então, eu queria chegar no ponto que você falou sobre das organizações, das startups de maneira geral, que a gente chega lá e tem um sentimento de que tá tudo uma bagunça e que não tem organização. Será que não tem organização ou será que a gente tem uma expectativa? E respondam-se o que vocês pensam sobre, tá? Será que realmente não tem organização ou a nossa expectativa é de que tenha um início, meio e fim organizado, com framework, com documentação, com o caminho a ser seguido, e aí eu estou esperando ter isso lá e quando eu não encontro, eu fico desbaratinado? Eu acho que você já respondeu. É isso. Mas assim, mas também tem níveis de caos, né? Porque Sim. tem o caos bom e tem o caos que é péssimo. Eu adoro todos. Para mim, todos são bons. Não tem nenhum, tipo assim, Não. caos que não faz sentido nenhum pra você. Não, o caos é o caos. As coisas não são boas ou más em si mesmas. Elas são coisas. São eventos que acontecem. O caos é o caos. Quem dá o tom positivo ou negativo é a gente. Tá, mas, por exemplo, e se esse caos está afetando na produtividade da empresa e nos ganhos da empresa? Então, ele é um caos ruim. Não, é as pessoas que estão tornando ele ruim. Porque existe dentro da antifragilidade, aí é toda uma linha, tá? Que para quem não sabe, não conhece, enfim, o Nassim Taleb, que é o cara que, né, desenvolveu a teoria da antifragilidade, é um cara do mundo dos investimentos. Então, ele fez toda uma narrativa lá para a galera que empreende, que para lidar com as oscilações do mercado, enfim, beleza. Só que fez tanto sentido o neologismo dele que começou a ser aplicado em outras áreas. Gestão, comportamento, enfim. A galera foi utilizando e a coisa foi crescendo e está muito legal esse movimento. Inclusive, eu sou uma dessas que entrei nessa onda e também levo para outros cenários, né? E aí, com relação a esse movimento da antifragilidade, tem um termo que é o caórdico, que é o caos que gera a ordem. Porque na natureza é assim. Sim. A tempestade, o vulcão, a erupção, né? Então, são todos movimentos caóticos, que são extremos, que implode, que explode, que acaba com tudo, o meteoro que matou os dinossauros, enfim. São coisas que vêm para promover transformação. Transformação nunca é uma onda branda. Então, é como se o caos fosse, na verdade, um agente de mudança. Né? Ele tá ali para mostrar que você precisa mudar e melhorar. Isso. Por isso que ele é bom. Por isso que ele é bom. Ele é sempre bom. Só que a gente luta contra ele, a gente resiste a ele, a gente foge dele, a gente bate cabeça com ele e, no fim, a gente perde tanta energia fazendo esse movimento que a gente não aprende com ele. Você consegue mesmo. pensar em alguns Bugou? exemplos de vezes em que a galera estava tentando organizar o caos ou estava tornando o caos ruim e alguns acionáveis para a gente prestar atenção nisso? Cara, sim. Ansiedade, reclamação. Reclamação é uma coisa importante. Reclamação geral? As pessoas têm... O movimento de reclamação, ele é muito curioso, assim, né? Normalmente, pela minha experiência, olhando para toda a minha trajetória, que já vai completar 13 anos que eu estou na área, o reclamador, a gente chama ele de queixoso, tecnicamente, né? O queixoso, a pessoa que sempre se queixa. Pontua uma coisa, mas tu sente que tem um tom. Não é a pessoa só que quer apontar para trazer a solução. Esse daí só mostra e contribui, né? Porque ela dá uma possibilidade aqui de solução. Beleza, é isso aí. Essa é a contribuição. Isso é a tal da colaboração. Colaborador. Co é o prefixo de junto. Cocriação. Criar junto. Então, beleza, eu aponto, mas eu também devolvo com uma solução. Top, é isso aí. Só que o queixoso é normalmente a pessoa que ela só quer se queixar. É o feedback inválido, né? Ele
normalmente ele quer outras pessoas para se queixarem junto com ele. Então, tu vai ver que vai formando panelinhas, conversas de corredor, né? A rádio peão, que a gente chama, que é aquela coisa lateralizada, porque não endereça para a solução. Quando eu quero ser realmente um agente transformador, quando eu sou um colaborador ativo, que eu gosto da empresa, ou que eu talvez não possa até não ser apaixonado pela empresa, porque tá tudo bem também. Tô lá para trabalhar, tô passando um período lá, porque eu tô fazendo uma transição, tranquilo, tudo certo. Mas o período que eu passo lá, eu tenho que trabalhar com o viés do legado. Qual é a marca que eu vou deixar ali? A do queixoso reclamador? Ou a da pessoa que apontou que viu uma questão que estava equivocada, que não está torta, que, sei lá, um processo que está ruim, alguma coisa que não está funcionando no mercado, mas eu também trago a minha visão e a solução que eu pensei para o momento. Ela pode até não ser viável, mas eu fiz o exercício de contribuir. Eu não fico só na queixa, entendeu? Então, normalmente, esses movimentos são movimentos de pessoas que o caos chegou nela e ela não conseguiu fazer a transformação. Então, ela precisa de ajuda. Quanto menor o grau de senioridade da pessoa, mais ela vai ter essa tendência. Porque, claro, é repertório de vida, de carreira, e a gente vai, com as horas de voo que a gente vai tendo ao longo da nossa jornada profissional, a gente vai criando algumas couraças, a gente vai tendo alguns pensamentos mais estratégicos, mais lógicos, próprios de quem viveu a jornada. Quem não viveu, vai tirar da onde? Não é por osmose, né? Então, eu, enquanto transformadora de cultura, né? Hoje eu sou head de cultura na Rocket City e também sou responsável pelo programa de desenvolvimento da liderança. Assim como as lideranças, os pilotos do foguete, que são, né, a galera C-Level, que são os nossos diretores. Esse povo que está como linha de frente da organização precisa ter a condição de ajudar as pessoas a pensarem. Ajudar a mostrar, ó, aqui tem o caos. Realmente, o caos está ali. Não é invalidar o caos. Não, está ali. Realmente está uma bagunça, tá caótico, tá desordenado. Vamos pegar isso, vamos entender isso, tem a ver com aquilo. Então, ajudar as pessoas a refletirem. Fazer as conexões da linha de raciocínio, entendeu? Só que por isso que eu fui trabalhar com lideranças. Porque nas empresas que eu estava muito antes, não tinha liderança, não fazia essa condição. Não tinha essa condição de ajudar as pessoas a pensarem. E aí, como é que vocês se sentiriam? É como eu me sinto, né? Você se sente assim hoje? Não, mas assim, eu acho que é muito da liderança fazer o papel de liderança. Tipo, a parte de liderar é você pegar um grupo de pessoas e colocar ele pra frente, né? Não é só você passar as tarefas e pronto. Não é só colocar alguma coisa na mão de alguém e pronto. Não, é você pegar e empurrar todo mundo junto. Uhum. Sabe? Uhum. E aí eu já tive líderes muito bons. Tenho um líder muito bom atualmente. Que legal. Mas eu também já tive líderes péssimos, que era de tipo, passa a tarefa e ao invés de ajudar ou de me dar o espaço, fica lá toda hora na minha cabeça. Já fez? Você já fez? Vamos, faz aí, ó. Como é que tá fazendo? Entendeu? Então... O que você fazia quando isso acontecia? Não Qual é o posso teu posicionamento? Nada, né? Como nada? Eu vou falar o quê? Que tinha acabado de entrar no negócio? Então, eu sou um pouco provocadora dos dois lados, tá? Eu acho que essa minha fala ela pode ajudar muitas pessoas que estão nos ouvindo. Então, porque assim, vou pegar a cultura da Rocket City como uma âncora para poder falar sobre isso, tá? Lá a gente fala que 50% da tua jornada ela é contigo, no sentido de que tu é protagonista. Tu tem que ter voz ativa, tem que ser... tem que ter contribuição. Então, tu tem que pedir, levantar a mão, pedir ajuda, sinalizar quando alguma coisa não tá legal, quando tu percebe... Porque 50% é você e 50% é a organização, é a empresa. Beleza. Dito isso, o que eu enxergo dessa situação? Que as lideranças muitas vezes não têm ajuda, né? Para entender o que é delegar e o que é delargar. Que é isso que tu está falando. Uhum. Né? Então, delegar é a liderança poder entregar a tarefa para você, porque ela... E confiar que você vai fazer. Não, confiar, porque, né? Você tem as skills, você está aí há um tempo, né? Acredito que pelo que você faz é possível fazer. Beleza, eu coloco na tua mão. Mas delegação envolve eu te passar o briefing, o que precisa ser feito, quando vai ser feito, quando vai ser feita, o deadline dela, né? Quais são os indicadores de que ela estará feita, para eu saber que tu fez, né? E eu te acompanhar ao longo do processo. Não é todo dia ficar na cabeça da pessoa como tu tá falando, mas de ter um momento de follow-up. É uma vez por semana?
É a cada 15 dias? É sei lá, é no acompanhamento lá da sprint? Não sei, enfim. Então, mas ter esse momento, porque isso é delegar. É eu colocar na tua mão, agora tu é o sponsor dessa tarefa, o owner, né? Mas eu tô aqui contigo, e se tu tiver alguma dificuldade no meio do caminho, porque pode acontecer, pode ser que tu nunca tenha feito aquilo, né, nenhuma vez, não tem repertório, eu vou estar ali para te apoiar, enquanto tu é líder. Isso que tu tá trazendo, provavelmente tem muito mais a ver, porque eu vou falar provavelmente porque eu não conheço o contexto, né? Eu também não quero inferir coisas no contexto que eu não conheço. Mas tem muito mais a ver com delargar. Eu pus na tua mão, e aí, tipo, tirei de mim, né? Agora tá contigo, e ainda fico todo dia lá te cutucando. Ou, que eu já vi também, nunca mais a pessoa vai conversar com você, e aí daqui um mês, que foi o período que a gente combinou que estaria feito, a pessoa vai lá, tipo, bate na tua porta e tá aí, cadê o negócio? E aí, só que assim, no meio do caminho, tu teve perrengue, tu não teve acompanhamento, tu não... Imagina que tu é um profissional júnior. Tu também não tinha repertório, não tinha pares do lado para te apoiar. Então, tipo, são muitas variáveis que provavelmente vai chegar no final dos 30 dias e tu não vai ter conseguido fazer, não vai ter êxito, tu vai te sentir frustrada, vai te sentir aquém, teu senso de autoeficácia enquanto profissional, tua identidade profissional vai ficar em débito. O líder também vai achar que tu é uma péssima profissional, mas ele não te acompanhou, ele não fez a... Então, são tantas variáveis que, olha que importante ter um trabalho, assim, estratégico para poder direcionar. Porque, às vezes, a pessoa líder é uma líder boa. Tipo assim, é uma pessoa boa, é um profissional bom. Só não tem um preparo. E a pessoa do time também é uma pessoa boa, com potencial, que tá aí chegando, cheia de vontade de fazer, super estudiosa, querendo fazer a transformação, só que não tem as ferramentas, os recursos, entendeu? Então, eu acho que é um pouco disso que acontece por aí, né? Eu não, concordo completamente. Mas eu quero voltar um pouco no que você falou sobre trazer a mentalidade de startup para a liderança. E eu quero que você explique um pouquinho melhor para a gente como que funciona isso. Tipo, como que você traz todo aquele caos meio que acoplado lá, você coloca num líder para fazer ele usar esse caos a favor dele. Como que você estava falando? Isso é uma magia que eu faço. Inclusive, teve um treinamento na Rocket City um treinamento, um encontro, né, de abertura do SBL, que é o Sistema Booster de Liderança, uma das salas dos projetos que eu ancoro lá. E o tema do início foi magia aplicada à liderança. Porque é exatamente assim. Então, a gente já começa com coisas disruptivas para poder trabalhar isso que você está falando. Por que magia? Porque eu trabalhei magia no contexto de que magia é o manejo de energias. Sim. E aí a liderança tem que saber onde que ela vai colocar energia. E as pessoas do time também, porque essa foi uma aula aberta para todo mundo do time poder ouvir. Aí tinha a ver com gestão inteligente, como é que eu organizo a minha agenda, prioridades, né? Como é que eu faço quando tem algumas situações calamitosas. Então, tipo, tem a ver com o caos, né? Porque o caos é exatamente isso. Quando eu estou trabalhando com as lideranças, e via de regra, além de fazer as salas do SBL, eu também trabalho individualmente, então eu chamo para mentorias individuais, é muito comum eu pegar uma situação que está acontecendo no time, então ele me conta alguma coisa da semana, algum problema com algum colaborador, ou alguma situação de gestão mesmo que tá sendo difícil para trabalhar, e em cima daquilo a gente vai esmiuçando. Então eu vou ampliando, me conta como é que é isso, como é que fulano falou, mas ele falou exatamente isso que você falou, ou essa fala que você trouxe é a interpretação daquilo que ele falou. Então eu vou ampliando, e quando eu vejo que existe algum ponto de mentalidade da liderança, que pode ser uma crença limitante, que pode ser, enfim, sei lá, um monte de coisas, eu vou provocar ele com perguntas caóticas. Eu vou... A vibe meio Sócrates mesmo. Exato. Capelotando em cima, assim. Sim. E ainda, Uma normalmente, eu maiúscula. pergunto se se a pessoa está fazendo terapia. É uma pergunta que eu costumo... Porque, assim, existe todo um processo de ferramentas para você ser uma pessoa autoconsciente. A terapia é uma delas, né? Não é obrigatório lá na Rocket City as pessoas fazerem terapia. Mas eu sempre oriento, porque a vida é outra depois da terapia. E aí, a terapia, somada com a sua autoavaliação, somada com um trabalho de uma pessoa como eu ali numa área de cultura, uma área de liderança, somada com... Então, isso vai trazendo ferramental para você que você não se assusta tanto com o caos. Você vai desenvolvendo esse calejamento mental que eu chamo, que é essa couraça de, tá bom, qual é o pepino que nós vamos resolver hoje? Porque
é sobre pepinos. Até ontem eu estava vendo um Reels no Instagram de piada, assim, que eu até mandei lá pra Carol, que é a minha par de liderança, que era sobre resolver pepinos. A gente resolve pepino grande, pepino grosso. Porque pepino fininho é picles, e a gente não trabalha com picles, a gente trabalha com pepino grande. Porque é sobre isso. Liderança tem todo esse lado assim que a gente acha glamuroso. Pô, que é a pessoa que leva o time, que ganha mais, que tem o cargo não sei do quê. Mas, na verdade, é um monte de merda que a gente tem que resolver. Porque a vida é sobre isso. E eu tô falando exatamente essa palavra, depois se vocês quiserem cortar, corta. Não Não, aqui é Porque liberado. é liberado, porque sabe o que acontece? Eu fiz uma... Eu até levei pro meu perfil essa narrativa de que a vida profissional, a vida de maneira geral, mas falando aqui da vida profissional, é sobre quantos sanduíches de merda tu tá disposto a comer. Não tá certíssimo. E ainda falei, e eu falo isso lá dentro da Rocket, no SBL, que tipo assim, ó, fatia de pão de forma, né? Fatia de pão, merda, outro pão. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas vai querer o sanduichinho fresco, saudável, bonitinho, né? Que é o quê? Leia-se, é a situação branda, é a situação, é um mar calmo. Só que o mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, qual que é a grande sacada quando você é uma pessoa antifrágil? Você começa o seu caminho da antifragilidade desenvolvendo o senso de que, pô, o sanduíche de merda ele vai se apresentar em algum momento. Então, eu vou ter que lidar com ele. Eu não gosto muito, mas eu vou ter que lidar. Então, eu vou desenvolvendo isso aí. A gente está falando de liderança, mas essa narrativa também é válida para as pessoas profissionais que estão ouvindo isso, né? Uhum. Porque, às vezes, vai se apresentar um sanduíche de merda. Tu vai ter que lidar com aquilo. Tu não tem outra escolha. Então, tu vai começando por aí. Quando tu vai tomando um calejamento mental, tu vai criando uma couraça, que tu vai ficando mais sênior. E aí tem a ver com grau de senioridade, super, porque senioridade não é só o nível técnico do que tu conhece. O mercado, às vezes, não é claro em dizer isso. Mas senioridade tem a ver com a tua mentalidade, com a tua maturidade, com a tua postura, com a tua narrativa, com o quanto tu aprende com os erros, com os acertos daquilo que tu testou, enfim, validou. Como é que tu te posiciona com relação ao time, na cultura organizacional, o match que tu tem ou não. Tudo isso faz parte junto com o cunho técnico. Né? Então, conforme tu vai desenvolvendo essa senioridade, tu vai entendendo que, eita, ó, eu tô me tornando mais sênior porque teve aqueles sanduíches de merda ali que me apareceram e que eu lidei com eles. Opa, então o sanduíche de merda me leva pro próximo nível? Tá bom, pode mandar aqui, ó. Pode trazer a bandeja, que eu vou lidar com isso aí. Entendeu? Então, é tipo sobre isso. Porque aí tu vê que a pessoa potente, de fato, ela não tem medo. Porque ela sabe quem ela sabe o que ela estudou, ela sabe o lugar que ela tá, o papel que ela tem. E pode até ser que ela seja mal interpretada. Quem não? Quem nunca? Né? Uhum. Mas ela tá ali lidando com aquilo e ela vai potente para aquele processo ali que ela precisa fazer. Então não tem erro, não tem como dar errado. Talvez tu seja cancelado no Instagram como eu tô agora, mas tudo bem. Faz parte do processo. Eu queria voltar a um ponto ainda que a gente não chegou a tocar, que é o de você lutar contra os sanduíches de merda, talvez. Uhum. Mas eu queria ver se tem algumas situações em que a galera tenta organizar o caos e o que isso significa? Tipo, o que não deve ser organizado? Basicamente. São perguntas difíceis. Eu imagino que em algum ponto alguma coisa tem que ser organizada, né? Porque você aprende com o caos até que ponto é sair demais, dele em algum momento, né? Tipo, não é que o caos é uma coisa só, são vários sanduíchezinhos. Perfeito. Então, tem que... Veio o sanduíche, organiza. Veio o sanduíche, organiza. Isso. Mas isso. o que é válido de... Eu acho que a pergunta do Gabriel foi o que é válido de manter desorganizado, é isso? O que é válido a gente não tentar organizar demais, sabe? Até que ponto a gente deveria só deixar. Bota debaixo do tapete, assim, ó. Eu não sei se é bem sobre isso, tá? Botar debaixo do tapete não é uma recomendação minha, não, tá? Só para deixar claro aqui registrado. Mas olha só, eu vou começar a responder essa pergunta pelo fim. Pelo resumo que é ficar em paz. A gente tem que ficar em paz com o caos. O caos está ali, está acontecendo. E o que é ficar em paz? É não se desesperar, não bater cabeça, não ficar afobado e sair, sei lá, loqueando, enfim. Só que como que a gente chega nesse lugar?
Vou pegar as startups como exemplo, que eu acho que é o que mais é próximo, né, desse universo aí. E aí, quem está ouvindo pode fazer assim a transposição de entender se a sua organização de estar trabalhando tem a ver com esse movimento. Se é uma startup, também provavelmente vai ter. Se é um mercado tradicional, talvez não. Mas aí a gente vai entender que sempre existe um caos, nem que seja um pequenininho ali no canto. Beleza. Nas startups, a gente tem um negócio muito louco, que é o que está definido de manhã para ser feito, às vezes à tarde é outra coisa. Uhum. Que é por isso que se exige uma das skills, né, das soft skills, é você ter uma capacidade de se adaptar de forma ágil às mudanças. Porque a única certeza nas startups é mudança e a incerteza de alguns pontos. Aí o caos está e que não vai mudar. Então, a incerteza e a mudança, ela só vai mudando de estação. Mas ela está ali. Isso quer dizer o quê? Porque como as startups são tão ágeis e elas estão acompanhando movimentos que o mercado está... Então, por exemplo, né, o ano passado, tipo, aqueles movimentos todos de layoff que começaram a acontecer. Começar a pingar notícia, não sei o quê, começa a ajustar, e uma já começa a mexer no time, a outra não sei o quê, já muda o orçamento. Projeto que estava aberto, estava aprovado e tal. Não, já engaveta, bota outro. E quando tu vê, pode ser que a gente, enquanto trabalhador, enquanto colaborador, pense assim, ué, mas não tinham dito que era para fazer isso aqui, agora já estão falando que vão fazer outra coisa? E as pessoas começam a ter... Pessoas mais pragmáticas, tá? Que precisam desse framework mais estabelecido. Elas vão olhar para aquilo e vão dizer, meu Deus, tá uma bagunça? Só que não é sobre isso necessariamente. Pode ser que tenha bagunça em algumas empresas, em alguns setores, em algumas áreas. Pode ser que tenha. Mas, via de regra, é um movimento natural das startups. Então, primeira coisa que eu tenho que pensar, se eu não consigo lidar com essas ondas de transformação e de mudança, talvez eu não possa trabalhar num ambiente assim. Eu tenho que ficar em paz. Visando ficar em paz, talvez eu tenha que ficar em paz em outro lugar. Entende? E aí, se eu tenho essa condição, eu posso ir aprendendo com isso. Então, eu vou surfando essa onda. Então, eu vou falar do meu exemplo, né? Antes de eu trabalhar na Rocket, já está pelo 3º ano aí que eu estou na Rocket, eu trabalhava numa empresa multinacional, austríaca. Pô, os alemães... retos em processo, 40 tipos de autorizações para poder chegar num budget que tu precisava, ou não sei o que, enfim, tudo, plano de carreira estruturado, toda aquela coisa assim, um transatlântico, né? Aquela coisa enorme. E, cara, eu tinha uma agenda toda organizada, porque eu sou uma pessoa também com uma tendência a ser controladora. Eu, sem terapia, sem mentoria, sem meus anos de experiência, minha expertise, eu sou uma pessoa controladora. Ainda bem que eu estou trabalhada e estou terapeutizada. Mas o meu controle era muito sobre mim mesma. Então, a minha agenda, os meus compromissos, o que eu ia fazer na segunda, o que eu ia fazer na terça, o que eu ia fazer na quarta, estava tudo organizado. E isso é possível acontecer dentro de uma empresa tradicional. Tu seguir aquilo que tu estabeleceu. De manhã eu vou ler e-mails, de tarde eu vou meter a mão em tal projeto, de noite vai ser não sei o quê, amanhã eu vou autorizar tal coisa. Então, tu consegue seguir uma linha linear de causa e efeito. Nas startups, não. Quando eu vim para a Rocket, eu pirei. Eu quase pirei. Porque aí foi uma questão assim, primeiro que eu olhei a minha agenda logo no primeiro momento, vazia. E aquilo já dava... Não estou trabalhando, não estou produzindo, enfim, começa a ter um sentimento assim de que o caos está instalado e eu não estou saindo disso, estou no meio do olho do furacão, né? Conforme as coisas foram acontecendo, eu, dentro do meu controle, eu fui organizando. Na segunda, eu vou trabalhar com as lideranças aqui, ó, one-on-ones com os pilotos. Na terça, vai ser com as lideranças head. Na quarta, eu vou trabalhar em tal projeto, eu vou mandar aprovação, o projeto para a diretoria aprovar. Na quinta, eles já vão ter me dado resposta. Então, na quinta, eu já vou começar a mexer nesse processo. Na sexta, eu vou conseguir fazer o fechamento, o debrief, o negócio e eu vou entregar o relatório. Isso era você sem experiência em startup, né? Porque... No fantástico mundo de Bob, sem o meu chá de cogumelo, tentando lidar com a situação. Assim, se você planejou qualquer coisa há mais de 2 dias numa startup, já não funciona, pode esquecer. E eu levei algum tempo para poder, entendeu? Me ligar nesse negócio. Então, veja bem, a gente está falando super de lidar com o caos, né? E eu começava a ficar frustrada. Minha primeira reação com relação a essa troca... Porque aí, assim, né? A Rocket City fazia eventos no final de semana, os pilotos lá se encontravam em algum momento presencial, beleza? Então, tipo assim, na segunda eles estavam pegando voos de volta.
Então, era comum eles desmarcarem comigo, pedirem para marcar na terça. E aí, já tinha reunião na terça? Aí vai marcando, desmarcando. Aí eu, tipo, eu esticava a minha agenda e ficava, né? Tá, vamos botar eles aqui, mais as reuniões que eu tenho de terça. Beleza. Aí, as de terça tinha várias que também cancelaram pra quarta. Aí na quarta já um projeto que não sei o que já não aprovou. Ou até mandei o projeto pra aprovar, na quinta não tava aprovado. Aí o que eu disse que eu ia começar a fazer na quinta já não começa. Chegava a sexta-feira, eu tava com o sentimento de que, meu Deus, eu só andei, ó, o cachorro correndo atrás do rabo e não consegui fazer nada. Então eu comecei a olhar pra mim. Porque era sobre mim, não sobre o movimento da empresa. A empresa não era desorganizada porque desmarcou as agendas comigo. São coisas que acontecem no meio do caminho e tem prioridade. E prioridade não tem S no final. Não existe prioridades. É prioridade. Então, naquele momento, era a entrega do evento presencial para eles. Então, a Josi vai ficar para depois. Foda-se. Entendeu? Então, como é que eu lidava com a situação. Eu que tenho que aprender. Então, eu comecei a diminuir, então, as minhas... as coisas que eu ia fazer durante a semana. Não dava para planejar a semana inteira, porque eu já vi que não funcionava. Então, eu começo a ter pequenos projetos durante a semana. Eu comecei a lidar... Né, teve semanas, inclusive, no começo, que eu começava a semana sem ter a agenda preenchida. E aquilo, no primeiro momento, me dava, tipo assim... Mas quando eu finalizava a semana, porque as coisas vão aparecendo, né? As pessoas vão me chamando, vai tendo demanda, vai ter uma reunião que não sei quem me puseram lá. Quando eu olhava na sexta-feira para trás, opa! Mesmo sem eu controlar, sem eu estipular uma regra de início, meio e fim, as coisas funcionavam e dava certo no orgânico. Tal qual a gente está fazendo o nosso papo aqui. E super gerava valor. Então, veja como muitas vezes o caos ele vem para nos ensinar. Então, eu só consigo trabalhar na Rocket e trabalhar com startups porque eu fiz esse movimento de aprender com o caos. Se eu ficasse resistindo, me debatendo, tentando organizar o caos e dizer pra galera, vocês não podem desmarcar a agenda comigo. Precisa ser quarta. É na segunda que a gente combinou. Eu ia ficar... Você ia ficar martelando e não tem o que você fazer. Eu ia sofrer, eles iam ver que eu não estava me adaptando, né? E que, sim, eu não estava me adaptando. E aí talvez eu não estivesse mais trabalhando lá. Faz sentido. Incrível, assim. Eu acredito que, então, não é tanto no sentido de ter o caos de não ter processos na empresa, mas de ter o caos de não necessariamente saber o hoje ou o amanhã. Você não precisa ter tudo planejadinho, porque as coisas vão sair do controle. Não é só você, né? Você não tem controle sobre as outras pessoas. É isso. Inclusive, eu queria te perguntar como que você faz atualmente para controlar isso. Porque assim... Controlar o quê? Se eu tô uma pessoa controladora, eu tô precisando trabalhar não controle. Não, eu tô falando assim, de planejar as coisas que você vai fazer. Porque, por exemplo, eu só consigo planejar um dia. Tipo, eu acordo de manhã, faço a dele. E aí eu consigo planejar. Eu planejo os horários que eu não quero reunião. O resto, quando aparece, eu vou. É isso. É mais ou menos assim que eu funciono também. Só que eu acho que muda muito de... tem diferenças, na verdade, entre os níveis profissionais. Talvez a galera mais operacional, como vocês, assim, que tem... Eu não tenho daily. Né? Eu tenho weekly. Gestão tem weekly. Né? Claro, tem alguns momentos que tem dailies, quando tem meus squads que eu trabalho junto, às vezes a gente tem momentos, mas não é uma rotina que, no meu caso, eu, Josiane, faço. Então, eu não dependo dessa sinalização para planejar meu dia. Mas eu tenho coisas que são crucialmente importantes, que na weekly, nós, gestores, estipulamos como é que está o cenário e tal, e eu já prevejo que as coisas crucialmente importantes que eu tenho que fazer na próxima semana. Então, é tudo questão de prioridade. Isso. Vai definindo por prioridade. Isso. Então, tem as agendas da semana que são recorrentes e essas eu tenho que ir, gestão normalmente, beleza? Tem aqueles slots em que eu bloqueio. Para mim, é só o que tá na agenda é o que existe. Se não tá, tchau e graças para vocês. Sabe? Então, eu bloqueio também a minha agenda para ter os meus horários de penso. Porque, assim, eu trabalho, né, como eu disse, tem o SBL. Então, são as salas onde eu tô com as lideranças em turmas, fazendo... Eu tenho que planejar, eu tenho que estudar. Eu tenho que planejar material. É como se fosse uma aula em alguns momentos, né? Então, eu tenho que ter um tempo disso. Se eu tô sempre em reunião, eu não consigo. Que horário que eu vou? Vou no final de semana. Eu gosto de trabalhar no final de semana. A gente tem horário flexível, então, às vezes, durante a semana, eu dou uma pausa e, né, sei lá, vou pra academia 1, 2 horas da tarde, por exemplo. Não é tão comum, porque eu gosto de trabalhar em horário comercial, né? Eu sou meio
catedrática nesse negócio aí. Mas digamos que eu vá para 2 horas da tarde. Então, eu posso pegar um pedaço do final de semana e trabalhar. Enfim, eu fazendo as minhas entregas, show de bola. Agora, por isso que eu disse que depende dos níveis hierárquicos. No teu caso, por exemplo, tu consegue planejar o teu dia porque na dele tu teve clareza dos pontos para aquele dia. E a gente, conforme vai avançando na carreira, tu vai tendo que ter outros elementos, e eu acho que é por isso que é legal falar isso, porque a galera pensando assim, pode ser pessoas que estão nos escutando, que é início de carreira, pessoas que já estão mais, né? Pô, já vem de outra carreira e outra área e tá fazendo uma transição. Pô, mas é uma pessoa que já sabe como trabalhar. Então, eu acho que a gente tem que ter essa clareza de que os steps que eu tô andando agora, eles têm formatos de gerenciamento diferentes. Então, eu tenho que saber, eu enquanto gestora, eu tenho que saber quais são as salas de reunião que me nutrem das estratégias para que eu decida, porque aí está na minha mão, o que a gente vai fazer. Qual é o projeto que nós vamos tocar essa semana? Com quem que eu tenho que estar essa semana? Ou qual é os pontos que, tipo assim, se tudo cair por terra, aqueles pontos ali eu tenho que tocar. Senão, se eu não tocar naqueles, eu não gerei valor durante a semana. E aí eu posso ter trabalhado 50 horas. Eu não gerei valor. Eu fiquei cachorro correndo atrás do rabo. Faz sentido. E que dica que você daria pro pessoal que tá em busca de achar esse gerenciamento próprio? Tipo... Excelente pergunta. Só isso aí já dá um outro podcast. Sabe por quê? Porque muito se fala sobre ser líder, né? E eu acho que muitos de nós temos aspirações de um dia ser líder. Mesmo que está começando agora na carreira, eu acho que é um movimento de ascensão, que todas as vezes que a gente pensa em ascensão, sempre está ligado a algo nesse sentido, né? Só que antes de pensar em qualquer coisa desse nível, a gente tem que liderar a si mesmo. Que é exatamente aí que mora a tua pergunta, né? Então, como é que eu lido comigo? Primeiro, eu vou te responder a pergunta clássica, que é a que eu bato 50 vezes e eu não tenho problema nenhum de ser repetitiva com isso, porque essa resposta sempre ela faz sentido, que é o autoconhecimento. Então, é tu saber como tu funciona. Como é que tu gosta de ser nutrida? É tu recebendo as informações numa daily? É tu lendo num canal de um Discord, por exemplo, um Slack, ou sei lá o que usa na tua empresa? Quais são as fontes que tu precisa? Porque às vezes as pessoas me dizem assim, eu não tenho clareza das coisas. Mas tu tá todos os dias na daily, tu tá semanalmente na weekly, tu tá nos rituais. O que te falta? Às vezes a pessoa quer a documentação, quer uma ata de reunião, quer que o líder escreva num canal. Então, é você entender o que funciona para você enquanto nutrição. Entende? Então, eu sabendo disso, eu vou até conseguir conversar com a minha liderança e poder dizer para ela, olha, eu gostaria que tivesse algo assim, 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 porque eu ainda não estou tendo clareza. Às vezes, a pessoa é mais do visual, da leitura, do que da escuta. Quando a pessoa é mais auditiva, uma dele funciona, porque ela vai lá, escuta, tal, beleza, capturei, show de bola, já sei o que fazer. E aí, eu vou me organizar. De novo, autoconhecimento, porque isso é bem pessoal. É a agenda que funciona para mim? É um Kanban que funciona para mim? É o meu papelzinho lá, como fazia os mesopotâmios, escrever né? Eu não sei, desde que você faça a organização e que funcione para você, top. Só que as pessoas, muitas vezes, elas esperam que a gente, enquanto líder, dê tudo pronto. E a gente tem que ajudar ela a pensar. Sabe? Então, às vezes a pessoa não tem essa clareza. Tranquilo. Vamos sentar, vamos fazer um acompanhamento, que eu chamo de acompanhamento funcional. Vamos ter esse nosso one-on-one, deixa eu entender você, como é que você funciona. Às vezes eu já tenho feedbacks também para te passar um pouco, porque eu já trabalho contigo há um tempo. Então, eu já sei, eu vejo que você vai super bem quando a gente faz assim, assim, assim. Quem sabe você, se organiza dessa ferramenta. Talvez um Monday, talvez um, sei lá. Então, a gente vai ajudando e vai testando. Vai testando, vai organizando, vai aprimorando. Então, é um processo de autoconhecimento. Porque, às vezes, no começo, te dizia assim, não, bota na agenda. Porque a Josi está dizendo, para mim, é a agenda do calendar, né? Se não está lá, não existe. Então, tipo assim, escreve no calendar, bota tudo lá, bloqueia a tua agenda, que assim vai dar conta. Mas aí a pessoa não tem esse funcionamento. Ela vai testar o que eu falei e não vai dar bom. Porque ela tem um outro jeito. Beleza, testou, viu que não deu. Não é para mim. Então, é o quê? No celular? Então, não é no computador? É mais no celular? É um bloco de notas? É um planner, que tem a galera que tem o planner também, que às vezes bota lá um planner físico, ou às vezes um planner no Notion. Vamos testando. Mas o importante é a gente sempre estar em contato com pessoas. Isso é uma coisa que funciona sempre. Então, deixa eu ver como é que a Ali se organiza.
Deixa eu perguntar pro fulano de tal como é que ele se organiza. Deixa eu ver a sua... Então, a gente vai vendo pontos de vista e eu vou construindo o meu. Porque uma coisa que eu sempre falo é, um ponto de vista é a vista de um ponto. E é o meu ponto. Se eu ficar só presa no meu, eu não vou ter diversidade de pontos de vista. Eu vou achar que o meu é o correto. E às vezes o meu não tá funcionando. E eu tô presa no meu, porque eu só tô olhando pro meu. É o famoso nada se cria, tudo se aprende e pega referência. Exatamente. É isso. Eu vi a CMO do TikTok num evento ano passado falando sobre isso. Everything is a remix. Então não tem coisa de inventar, criar roda. Não existe isso. Não No existe. século XXI não existe. Então é tipo assim, deixa eu ver o que estão fazendo. É o tal do benchmarking. Tu pesquisa aqui, tu pesquisa ali, tá? Eu pego um pedaço daqui, um pedaço dali, um pedaço de lá. Criei o meu, bora tocar. Tudo certo. Só que é autoconhecimento. Tem que parar e pensar sobre si mesmo. Josi, eu queria aproveitar esse gancho, então, de autoconhecimento, porque eu fiquei sabendo que teve uma dinâmica legal no último Assemble. Foi o único Assemble que eu não fui em São Paulo. Sério, Então perdeu. eu perdi. Perdeu. O próximo eu vou. Tá, espero. Também. Te espero lá. Vocês. Eu quero entender como foi isso, porque até onde eu sei tem a ver com autoconhecimento. Qual mas das não tenho dinâmicas? certeza. A Foram dinâmica até onde eu sei era a roda. Eu não sei exatamente como funciona, porque eu não estava lá. Mas eu sei que a Nádia Lígia saiu falando que era uma... Vaca insensível. É vaca insensível, sim, exatamente. Inclusive, ela pediu pra mandar um abraço. Então eu não Ô, entendo Nádia, como para de chegou falar, ali. para de falar isso por aí, hein? Sim, a Nádia brincou com... Na verdade, é o resultado do relatório de mapeamento de perfil comportamental. A gente usou o DISC para fazer, Diz né? que eu chamei de roda, ótimo. Isso. É que lá dentro tem uma roda, né, das competências. Então, o DISC ele faz esse mapeamento, onde ele categoriza, na verdade, essa ferramenta vem de um estudo psicológico, sociológico, que divide as pessoas em 4 grupos de funcionamento: o executor, o comunicador, o planejador e o analista. E a ferramenta, porque são 4 perfis padrões, assim, É tipo né? MBTI? Todos esses são 4, né? Eu falei isso lá no Assembly, inclusive, porque o DISC é 4, o PDA é 4, os 4 temperamentos também são 4, as 4 cores, é tudo 4. Por quê? Porque é o mesmo estudo que ancora que o funcionamento das pessoas não tem 60 tipos diferentes, não, tem 4. E a gente tem os 4 em nós, só que a gente tem 1 ou 2 que está mais potencializado. Então, a ideia do relatório é poder mapear isso, para que você saiba das suas fortalezas. Então, foi o que a gente fez no Assemble. E lá também dá, que é um relatório bem completo, inclusive, que fala sobre qual é o estilo de gestão que você seria se você estivesse numa posição de liderança. Né? E liderança tem muito mais a ver com um papel até do que com um cargo, tá? Então, a gente trabalhou mesmo com a galera que não é líder ainda. Dá pra gente fazer uma leitura, obviamente, porque a gente sempre está influenciando pessoas. Liderar é sobre influenciar, então você consegue fazer essa leitura. Depois ele faz um mapa das tuas competências, e aí, para você entender quais as que estão mais altas e quais as que estão um pouco embaixo. E você vai entender se na tua rotina profissional, no desafio que tu tem hoje, se aquelas competências elas estão te apoiando, ou elas não estão, ou está faltando alguma competência que você precisa desenvolver para poder fazer melhor o seu trabalho. Então, a gente foi olhando para esses pontos. A gente também viu alguns indicadores situacionais, que é como você reage e responde em situações, por isso indicadores situacionais. E, por fim, a gente viu como que funciona o perfil da empresa, no sentido assim, o meio ambiente da empresa. O perfil esperado, em termos de competência e de reações nessas situações, e o perfil que você apresenta. Então, a gente fez essa leitura. E aí, a Nádia, né, quando ela diz isso, é porque ela, em algum momento do relatório dela, que eu não entendi ainda onde, porque a gente vai conversar sobre isso, ela brincou, né, que obviamente é uma brincadeira, de que ela se observa ali, ela tem um perfil bem potente. Então, provavelmente, algum ponto do relatório indicou isso, que ela tem esse perfil potente. E não é que ela é uma vaca insensível, não. É porque ela só precisa olhar para esses pontos para saber como metabolizar dentro do processo de trabalho dela. É isso. Mas foi muito legal. E depois a gente, inclusive, fez uma segunda ferramenta, que foi um bônus que a gente colocou no meio do caminho, que é um assessment de mapeamento dos teus sabotadores pessoais. E o que isso significa? Isso foi top. Vai ter agora um aulão no Zoom, que a gente
começou a falar no Assemble e não deu tempo de falar, porque é muita coisa, o rolê do autoconhecimento é muito, muito longo. E a gente vai explorar mais. Então, é uma ferramenta que ela mapeia, te dividindo assim, das 16 horas do teu dia. As 16 horas que tu tá ativo. Porque pega 24 horas do dia, tira as 8 que tu deveria estar dormindo. Se não tá errado, né? E pega essas 16 horas e vai entender quanto dessas 16 horas tu tá funcionando no teu modo sábio e quantos tu tá funcionando no teu modo sabotador, que é quando tu te sabota. Exemplos de sabotagem. Vou dar um exemplo pessoal para não expor ninguém, né? Porque eu, enquanto psicóloga, é meio complicado eu dar exemplos. O meu sabotador pessoal, porque a gente são 10 sabotadores que são mapeados nessa ferramenta, que são os 10 que mais aparecem nas pessoas também, né, de maneira geral. E a gente sempre tem uns 2 ou 3 ali que estão mais acentuados, que são os nossos malvadinhos favoritos. São preferidos, assim, que eles são meio recorrentes. O meu que mais explode é o hiperrealizadora. Isso é uma coisa legal da gente pensar. Ó. Primeira coisa, tá? Que sabotador, normalmente, pode ser que o sabotador seja algo que as pessoas identificam como positivo em você. Como produtivo, Olha né? que bosta isso. Exato. Então, eu sou uma pessoa enérgica, falante, vocês já perceberam, né? Eu trabalho em 3 lugares, trabalho full time na Rocket City e presto uma consultoria pequenininha para 2 lugares, né? Eu trabalho com mentorias à noite, eu faço trabalhos externos, eu tenho projetos pessoais, eu tô sempre estudando, eu não paro nunca, mas eu tenho esse funcionamento ativo. Então, e eu gosto muito de estar envolvida em projetos. Então, esse é o meu funcionamento, né? Ok, eu tenho energia, beleza. Só que quando eu tô caótica, que eu não tô conseguindo lidar com o meu caos, porque eu tô com ondas emocionais, eu tô com alguma, sei lá, eu tô com alguma preocupação excessiva, eu tô com algum problema pessoal muito grande, enfim, eu tô problemática aí, porque também, né, não é porque eu sou psicóloga que eu sou perfeita, nem quero ser perfeita, que deve ser um saco. Eu tô ali com alguma questão, beleza. Eu começo a ficar hiper realizador. Além de tudo que eu já tenho para fazer, eu invento projeto novo, eu quero aprender a andar de skate e espanhol, e aprender macramê, começar, sei lá, 40 coisas, né? E as pessoas, o que elas me dizem normalmente? Nossa, Josi, quanta energia tu tem, como é que tu consegue ser assim? Não deveria. Que maravilhosa! Eu sei o que e tal, nossa, já começou a fazer isso e aquilo, blá, blá, blá. Só que, na verdade, eu tô na ruína. É aquela, né? Entende? Como é que você consegue andar de skate, pintar e trabalhar em 5 empregos? Simples, não fazendo nada direito. Não tendo Iniciando tempo. um monte de coisa e não tendo acabativa nenhuma, entendeu? Então, eu sei disso. Um outro sabotador que não é meu, mas aparece muito nas pessoas de maneira geral, é o prestativo. O que isso significa? Fazer favores para os outros sempre? Isso Não saber dizer não, né? são os agradadores profissionais. Aquela galera que, tipo assim, você me ajuda, Ali? Eu tenho que carregar a mudança no final de semana. Ah, pelo amor de Deus. Eu não faço nem a minha. A minha tá lá guardada até hoje. Tô morando sozinha faz 1 ano. Tá lá o bagulho E tá todo. lá parada. Mas entende que é aquela pessoa que, na vida, de maneira geral, tem muita dificuldade de dizer não? Dizer não, de se posicionar, de dizer, olha, não concordo com você, vamos fazer o projeto. Porque, sei lá, você tá numa reunião, decidiram que vai ser assim. Mas poder dizer, olha, eu não concordo, mas estou com vocês, meu ponto de vista é outro. Mas... Por quê? Porque ela tem medo de desagradar. Ela tem medo de ser mal vista, mal falada, mal interpretada. Então, ela não se posiciona. Então, via de regra, ela não se posiciona na vida. E aí, normalmente, desse perfil, e aí, como eu trabalhei muito tempo com recrutamento, lembra que eu falei, né? Ainda sou uma pessoa que avalia o perfis, agora mais voltados à liderança e estratégia. Isso aparece muito e é muito comum esse tipo de perfil ter o sabotador do prestativo. E qual é o feedback positivo que as pessoas dizem para essa pessoa? Caramba, você é muito prestativo. Você é muito querido, você me ajuda sempre, você não me diz não. Nossa, como ela é boazinha. Falou boazinha, ó. Sabe? Porque provavelmente você está agradando todo mundo. Então, a gente usou essas 2 ferramentas ali no Assemble, por quê? Porque ali a galera está precisando se desenvolver para a liderança. E liderar é liderar pessoas, é a virada de chave entre sair de liderar a si mesmo, que é o primeiro step, para liderar os outros. Então, tu tem que primeiro liderar a ti mesmo, conhecer a ti mesmo, qual é o teu perfil, as tuas fortalezas, como é que tu te sabota, mapear esses sabotadores, fazer alguma coisa com eles. E ir trabalhando isso, porque eles sempre vão estar por aqui. É a gente poder dizer, eita, sai, não é teu lugar aqui.
Sabe? Josiane, para de inventar projeto. Não vamos focar nesses aqui que a gente tem. Tu não é duas? Eu cheguei até a brincar tempos atrás. Vocês são muito jovens, não vão lembrar. Mas existia uma novela do Clone, que tinha o Dr. Albieri. Dr. Albieri, por favor, faz um clone meu, porque eu preciso, assim, ter mais 5 projetos para começar a trabalhar. Sabe, esse tipo de coisa? Não, cara, não é sobre fazer um clone, é sobre tu parar e viver a vida. Porque tudo não é plantio e colheita. Tem o desfrute também. Quando é que tu vai desfrutar das coisas? Caramba. Compreendo. Não sou assim, Aluguei um mas triplex na cabeça de vocês? pessoalmente- Foi isso que eu falei lá no Assemble. Que agora eu trabalho com corretagem de imóveis. Triplex. Não é nem duplex, não, é triplex. Triplex, é coisa grande. Nossa, cara. Mas realmente abre aquela coisa, tipo, quando você começa a olhar muito mais pra dentro de você, você fica aquela coisa, caramba, Sim. que diabo eu tô fazendo, velho? Quem sou eu? Não sou... Pessoalmente, não sou a pessoa que tenta fazer 1000 coisas, mas vivencio com pessoas que, sim. Aí eu acho engraçado, às vezes, tipo... Eu converso com a pessoa, tá, esse final de semana eu vou fazer tal coisa, aí, né, blá, 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 e aí depois eu vou almoçar. Aí, tipo, isso antes do almoço. Gente, correu uma maratona, lavou a casa, Aí né, passeou depois com eu quero 5 andar de cachorros. bicicleta, e não sei o que lá, aí eu vou aprender a nadar, aí a gente vai lá. Caramba, Nossa, eu, é tipo, uma gastura, agora né? dessas 10 coisas, a gente vai escolher 2. Duas só. É legal que, tipo assim, esse é o completo contrário meu, porque, tipo, eu sou uma pessoa muito impulsiva. Às vezes, do nada, eu vou decidir limpar minha casa inteira. Ou, às vezes, do nada, eu vou decidir fazer nada. Mas eu acho importante saber fazer nada. Tipo, é muito impulso, é tipo, do nada, assim. Mas não de fazer todas as coisas ao mesmo tempo, sabe? Mas é um exercício saber fazer nada, porque isso é muito difícil. E aí eu tô falando também pela minha experiência, né? Porque como eu queria... Lembra que eu controladora e tal, agenda lotada? Se não tá lotada, é uma sensação de que, meu Deus, eu não estou produzindo um novo. Eu não estou fazendo nada decente. Então, peraí. Então, eu tenho que estar produtiva. Tenho que estar... Só que a gente oscila entre entender o conceito correto de produtividade, né? Produtividade não é estar o tempo todo ocupado. É você gerar valor aonde precisa ser gerado. E, às vezes, durante o teu dia inteiro, tu teve 2 ou 3 coisas que tu fez que aquilo ali valeu, que é o princípio de Pareto. Focar nos 20% das atividades que geram 80% dos teus resultados. E não ficar o final de semana todo abarrotado, cheio de coisa. Nossa, eu parei de trabalhar final de semana. Literalmente, não mexo. Não me chame, não me contate. Vai ficar pra segunda-feira. Tem que cuidar da saúde mental. Nossa, não toco, velho. Não me chama, pode estar pegando fogo. Não quero nem saber, velho. E eu não faço nada. Eu tô tentando não mexer em tecnologia no final de semana. Tipo, ficar Sério? por fora, assim, de tudo. Esse ainda sabe? peco. Mas aí você faz o quê? Não sei, durmo bastante. Porque eu durmo muito pouco. Aí no Bota final em de dia o semana eu boto sono. em dia. Leio e brinco com as gatas. Isso. O sono compensado, né? Não dormir a Hobbies. semana toda. Dizem que não, Eu costumo sair, não acontece isso, né? A gente não repõe o sono Com perdido, né? certeza. Eu falei mais Não, mas justamente é bom brincando. Mas é bom eu poder acordar, ao invés de 5 horas da manhã, eu poder acordar 5:30 da manhã. Ah! Nossa! Caramba. Que top! Aí não, é mas meu desleixo, organismo hein? não Nossa, consegue que mais. tarde. Tipo, eu não passo das 8 horas mais. Tipo, o máximo de 8 horas a da gente manhã é muito acostuma, difícil. né? Não consigo. Mas assim, eu tô tentando, tipo... Porque a gente, por exemplo, que é desenvolvedor, a gente fica o dia inteiro na frente do computador. E aí a gente tem que parar, porque é muita luz azul em cima e tem que cuidar das vistas. Cara, muito real Tem que isso. cuidar de tudo, né? Tem que ligar o night time ali, né? Uhum. Já pra... Pra tirar um pouquinho, meio que desligar um pouco e começar a olhar pra vida. Olha aí o pássaro e as árvores crescendo da sua volta. Calma, relaxa. Mas já partindo pro final, vamos abrir um espaço para você deixar uma última dica, um último Tudo que pensamento. você não tenha falado, talvez um jabá do seu serviço. Não sei se você presta serviços fora, mas... Sim, prestam. Sim, eu trabalho como mentora, né? Mentora de carreira e de comportamentos potentes. Então, esse lance da antifragilidade é algo que eu trabalho também nas minhas mentorias, né? Via de regra, as pessoas me procuram para fazer um processo de transformação na sua carreira. Então, normalmente, a gente, assim, que está ou insatisfeito com o seu trabalho, ou até gosta da empresa que está, mas está com alguma questão ali que não está conseguindo avançar. Então, eu trabalho com algumas sessões fazendo um processo de impulsionar mesmo, destravando algumas coisas. Mas eu sempre digo que não é todo mundo que pode ser meu mentorado, porque eu trabalho com a potência da antifragilidade. Então, vai ter coisas que eu vou te dizer na lata,
E vou ter coisas que eu vou te dizer que tu tem que fazer, porque mentorar é isso, né? Não é que nem na terapia. Por isso que eu não sou psicóloga clínica, né? Na terapia, o terapeuta, o profissional, ele não vai te dar as respostas. Ele precisa te fazer pensar junto contigo para organizar esses pensamentos para que você chegue nas respostas. Esse é o trabalho da terapia e que é importante que funcione, inclusive eu faço também comigo. Mas é um rolê diferente. O meu rolê, enquanto mentora, é eu te dizer o que tu tem que fazer para destravar. Porque mentorar é emprestar. Então, quando você quer buscar um mentor, você precisa pegar alguém que na área que você quer desenvolver tenha expertise, então seja uma pessoa sênior. Porque ela vai te falar da jornada dela, de como ela fez. A gente não leva ninguém para um lugar onde a gente não foi. Então, mentorar é emprestar a minha experiência, meus estudos, a minha narrativa, minha experiência na Rocket, minha experiência lá na outra empresa, não sei o quê. Então, eu vou dar esse direcionamento. Só que tem algumas pessoas que não querem ou não conseguem ouvir. Que o problema é elas. No sentido que ela está se sabotando, no sentido que ela não está sabendo que o problema é elas. Tudo bem, não tem problema. Eu vou dizer, você está sendo o pior agente do caos e que não está conseguindo resolver. Então, a gente atua dessa maneira. E esse é um trabalho que gera muito resultado. Porque eu já fui mentorada, eu fiz processo de coach, faço processo de mentoria muitas vezes, porque eu também preciso ser impulsionada. Todos nós precisamos. Então, eu não estou num lugar onde está tudo pronto. Também estou construindo várias outras coisas de outros níveis, né? Então, é importante, mas acho que uma das coisas que eu posso deixar de mensagem final é que a gente busque, e aí eu vou usar aqui Minuto Mentoria, falar um pouco de como que a Josi funciona, do meu padrão mental de algumas coisas, tá? Eu costumo dizer, inclusive digo lá no meu Instagram, normalmente eu abro uns stories e fico lá conversando com as pessoas, eu falo que a gente tem que ter uma assembleia de vozes da nossa cabeça, que é um board estratégico. Que nem tem nas organizações, que tem o board estratégico dos executivos que vão dizer quais as estratégias para a gente seguir no alinhamento lá da empresa e tal. Eu tenho o board de vozes da minha cabeça, eu tenho um grupo de pessoas que são inspiradoras para mim de várias temáticas diferentes, né? Então, essas pessoas são pilares para mim. Então, quando eu preciso trocar ideia, eu tô com dúvida, eu preciso pensar sobre alguma decisão, eu quero ser, eu vou olhar para aquela pessoa, fulano é como eu quero ser quando eu crescer. Um é por causa do posicionamento no mercado, o outro é por causa da narrativa de como fala em público, a outra é porque é um expert de não sei o quê, a outra é porque tem uma inteligência emocional absurda. Então, a gente não vai encontrar tudo numa única pessoa. A gente tem que identificar vários perfis de competências que a gente quer ter em nós. Então, essas pessoas são o board, são o grupo seleto de pessoas que está na assembleia de vozes da minha cabeça. Então, eu me inspiro nessas pessoas, eu acompanho essas pessoas na internet, eu modelo essas pessoas. Modelar é o quê? Copiar comportamento. E tudo certo, porque tudo é sobre remix, não é? Então, a gente modela, obviamente que eu vou dar o meu tom, a minha narrativa, quando a frase é de outra pessoa, eu tenho que parafrasear ela e dar os devidos créditos, não é sobre roubar nada de ninguém, mas é modelar para que a gente vá para esse próximo nível, né? Então, eu tenho esse board e recomendo que todo mundo faça esse exercício de elencar quem são as pessoas que te inspiram. Pessoas que podem ser experts da internet, que estão distante de você, teoricamente, que você não conhece pessoalmente, que é uma celebridade, sei lá, enfim. Mas eu tenho pessoas que são pessoas que trabalharam comigo, pessoas que eu tenho relacionamentos afetivos, pessoas que realmente fazem sentido para mim nas áreas em que eu estipulei elas, né? Então, eu recomendo que faça isso. E o segundo ponto é que você busque mentorias e que busque autoconhecimento. Porque quando a gente fala em desenvolver uma carreira potente, quando a gente fala de ir para o nosso próximo nível, e aí falando de carreira, mas também de comportamento e da vida, existem muitas coisas que a gente pode fazer como autodesenvolvimento. A gente pode fazer um curso, a gente pode fazer uma faculdade, a gente pode ir numa imersão, a gente pode ler um livro, 40 livros, a gente pode... tem muitas coisas. Ouvir 60 mil podcasts, e tudo isso funciona. Tudo isso funciona. Só que tem coisas que andam mais rápido. Mentoria e benchmarking são duas coisas que andam mais rápido. Então, mentoria é tipo assim, tem um pacote de 8 sessões. Então, são 8 semanas que tu vai ali com aquele profissional que vai te dizer o que fazer e que é papum que tu vai ter desafio. Pô, faculdade pode levar 5 anos. E aí, com o processo de mentoria, eu rampo muito mais rápido.
Benchmarking também. O que é benchmarking? Essas pesquisas mais técnicas que a gente faz com outras organizações ou com outros profissionais da área que a gente atua. Então, por exemplo, eu como cultura, eu costumo fazer conexões com pessoas de outras empresas que também têm área de cultura, também são heads de cultura, que como é que vocês estão fazendo? Como é que vocês lidam com tal coisa? Qual é o projeto que vocês têm para sanar tal coisa? Eu falo dos meus, eles falam dos deles, e não tem ego, não tem... A gente se potencializa. Então, eu saio de lá com um monte de ideia. Pô, posso fazer isso aqui, posso aplicar tal, não sei o quê. Venho com novidade e provavelmente eu também gerei valor para essa pessoa que, quando eu contei as minhas experiências, ela... né? Então, que a gente pode fazer isso com profissionais mais sêniores. Tu não precisa ser uma empresa para falar com outra empresa. Eu posso ser uma psicóloga buscando outra psicóloga para falar sobre a nossa área. Eu posso ser um dev buscando outro dev mais sênior de uma outra empresa, de uma tecnologia que eu quero estudar, ou que eu estou estudando, ou que eu quero ser um expert daquele, um especialista daquela área, e buscar ele para bater um papo. Custa R$0. E a gente diz lá na Rocket que a gente está a uma mensagem de distância de qualquer pessoa no foguete. E na vida também, porque no LinkedIn, no Instagram, sei lá onde, no Discord, né? Enfim, que a gente possa buscar, porque isso rampa muito mais rápido o nosso desenvolvimento. Então, são duas coisas na vida que a gente tem que fazer, tá? Autoconhecimento e autodesenvolvimento. Autoconhecimento é olhar para dentro, olhar para si, quem eu sou, minhas fraquezas, minhas fortalezas, o meu perfil pessoal, as minhas preferências, enfim, o que funciona para mim. E o outro é autodesenvolvimento, que tem a ver com o que eu vou estudar, se é inglês, se é faculdade, a pós-graduação, ou não sei o que, o curso e tal. Só que, via de regra, na escola, na sociedade, a gente aprende que tem que ir para o autodesenvolvimento. Então, você está na faculdade, já tem que pensar na pós. Se está na carreira X, eu tenho que ir no... E isso é importante fazer, mas sem o autoconhecimento, tu vai te tornar uma pessoa egóica. O ego muito grande. Então, o ideal é os dois. Autodesenvolvimento, autoconhecimento. Se possível, buscar benchmark, mentorias e estudar sempre. É isso. Fazendo o básico bem feito, já está à frente da maioria das pessoas. De fato. Perfeito. Né? Bom, a gente vai deixar as redes sociais da Josi aqui na descrição. Então, se vocês têm interesse em saber mais, por favor, acompanhem ela aqui. A gente vai deixar as nossas também e as do Space Squad. E se vocês gostaram do episódio, fica que vai ter muito mais semana que vem. Exatamente. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.